Fui contactado pela TV Zimbo para reagir ao assunto este que tem que ver com a saída de David Mendes do grupo parlamentar da UNITA. O presidente daquele grupo parlamentar, Liberty Chiaca, manifestou-se indisponível para falar, mas, entretanto, prometeu fazer um pronunciamento oficial amanhã, terça-feira, depois do deputado David Mendes formalizar a sua saída do grupo parlamentar da UNITA. Em estúdio, como já fiz referência, temos connosco o Dr. Fernando Aitor. Muito boa tarde. Muito obrigado por ter vindo ao Jornal da Hora desta segunda-feira. Eu é que agradeço. Conhece a UNITA por dentro, esteve muitos anos naquele partido, Exato. Foi deputado da Assembleia Nacional, conhece o seu enquadramento. Pelo posicionamento do deputado David Mendes, era expectável que qualquer das partes ou as partes chegassem a este desfecho? Bom, meu caro amigo, agradeço imenso a amabilidade que teve em convidar-me. De fato, como disse, eu conheço bem a UNITA. De resto, passei lá 4 décadas, né? E conheço bem os meandros da UNITA e conheço as pessoas envolvidas no caso. Conheço o David Mendes, por quem eu nutro uma grande simpatia, mas se formos a analisar com calma, serenidade, este caso, parece estar a haver aqui uma tempestade em copo d'água. Se não, vejamos, vamos pegar as declarações feitas pelo Dr. David Mendes. Ele diz que foi ameaçado. Foi ameaçado por jovens. Quem nos diz que aqueles jovens pertenciam a algum comitê da UNITA? É um vídeo que foi feito por jovens que o ameaçam de forma até um tanto atabalhoada, que não é ameaça que deve ser levada a sério, mas cada um de nós é sensível. Muitos são mais sensíveis do que outros, e ele mostrou a sua sensibilidade. E me disse mais, por causa da falta de solidariedade que ele notou da parte da direção da UNITA, ele toma a posição que toma. No entanto, contradisse quando afirma que vários dirigentes da UNITA o contataram e mostraram a sua solidariedade. Significa o quê? Significa que David Mendes não se contentou com os dirigentes da UNITA que o contataram mostrando a sua solidariedade, reprovando aquelas imagens do vídeo, não é verdade? Enfiou-se-lhe na cabeça que tinha que ser exatamente o engenheiro Adalberto Costa Júnior, presidente da UNITA. Mas não deveria ser, de facto, um pronunciamento da direção da UNITA em relação a esta situação de ameaças à sua integridade física? Não, mas seria óbvio que a direção da UNITA reagisse nesse sentido se houvesse alguma ligação da direção da UNITA àquelas imagens. Quantas vezes nós, nas redes sociais, somos ameaçados? Quantas vezes? Se fosse uma ameaça interna do partido, de um órgão do partido, aí sim, eu mesmo, Fernando Aitor, por 2 vezes, fui enxovalhado, não é verdade? Entre aspas, dentro da UNITA, por jovens, por ocasião de uma reunião da Comissão Política, por ocasião de um congresso. E por quê? Por um trabalho de auditoria, primeiro por um trabalho de auditoria que fiz no tempo da Comissão de Gestão, que era presidida pelo general Lucamba Gato. É normal que haja reações desse tipo. Mas o facto de este vídeo com ameaças à integridade de David Mendes ter sido reproduzido na página oficial, digamos, da UNITA no Facebook, UNITA Bruxelas, não terá sido este facto que tenha levado David Mendes a esta ligação? O vídeo foi reproduzido, é gerido por não sei quem. Não é uma assunção, digamos assim, desta página, não? O vídeo foi reproduzido e eles também reencaminharam. Outros reencaminharam até que chegou a nós. Chegou também ao meu celular, chegou ao celular de várias pessoas. É assim que se faz aqui essas coisas. Até pode ser fake news. Quantas vezes nós, sem querer, repassamos fake news? Notícias falsas para uns para outros. Isso é motivo para um político leal, convicto, dedicado, fazer essa tempestade toda. É uma reação muito aquente? É muito aquente. E notou-se ontem, nas imagens que você transmitiram, que ele reagiu mesmo ali. Reagiu já aí. E depois isso me revela o quê? Revela falta de ética administrativa. Falta de fidelidade ao partido. Eu não digo aqui lealdade ao partido. Eu digo fidelidade aos compromissos que ele assumiu com o partido. Porque ele, tal como outros deputados independentes,
assinam uma declaração de compromisso antes de entrar para a Casa das Leis. Perante o partido, eles assinam uma declaração de compromisso. Então, onde é que está o respeito a essa declaração de compromisso? Ele compromete-se aqui a ter fidelidade para com a linha programática do partido, fidelidade com as estratégias do partido. Então, como é que é possível que um indivíduo daquele nível, estamos a falar de nível intelectual e até nível profissional como advogado, não respeita esta fidelidade, não respeita esta verticalidade, a linha política do partido, a estratégia do partido, vem aqui e diz que reprova, diz o que disse, e da forma como diz. Tem, permitam-me agora esse termo, tem a topetice ou topete de vir aqui reclamar solidariedade quando a solidariedade lhe foi prestada. Do seu ponto de vista, a UNITA enganou-se ao levar David Mendes para a sua estratégia político-partidária? Não se enganou, eu não sei se enganou, não se enganou, mas há aí um ato de ingratidão por parte do deputado David Mendes. Claramente um ato de... Ele deve ter uma outra agenda, claramente, porque este não é motivo suficiente. Qualquer adulto que está aí em casa e assistiu a isso, esse não é motivo suficiente para uma pessoa que se dedica à política. A política você tem que engolir vários sapos. Vários sapos. E aquele até nem é um sapo, aquele é uma minhocazita. Porque se fosse produzidas aquelas imagens por um órgão do Partido UNITA, se fosse um órgão, mesmo a nível interno, no fórum interno, a criticá-lo, a ameaçá-lo, se fosse algum dirigente da UNITA ameaçá-lo diretamente ou indiretamente, aí sim, aí eu também manifestaria a minha solidariedade ao David Mendes. Mas não é. São as redes sociais têm dessas coisas. Mas para além destas ameaças, há também o facto que David Mendes revelou em relação às divergências que tinha com Adalberto Costa Júnior, já agora enquanto presidente da UNITA, portanto, mas eu não sei. Passava a corrente, digamos, entre aquelas duas personalidades. Eu não sei, sabe como que é E fala até em censura dos textos dos deputados no Parlamento antes de se pronunciarem na Casa das Leis. Mas deixa-me dizer, você sabe que eu sou bastante frontal, sempre tive pauto a minha conduta de vida pela frontalidade, pela sinceridade, pela honestidade. Eu devo dizer, quando eu estive na UNITA, estou à vontade para o dizer, porque eu também saí da UNITA, não é verdade? Quando eu estive na UNITA, nunca notei, da parte do engenheiro Adalberto, nem sequer da parte do Raul Danda, também foi presidente do grupo parlamentar, qualquer tentativa ou gesto de censurar-me. A mim, Fernando Heitor. Agora, é óbvio que quem coordena um grupo parlamentar, até mesmo para manter as intervenções todas numa linha de diapasão, é preciso que estejam afinadas pelo mesmo diapasão, que não haja intervenções à margem dos temas que estão a ser debatidos. É óbvio que, num ou noutro caso, peça subsídios das partes que vão intervir. Diga-me só mais ou menos o que é que você vai intervir. Dá-me aí um borrão, dá-me aí um rascunho. Era assim que, a mim também, às vezes, principalmente naqueles temas mais complexos, naqueles temas mais quentes, eles reagiam, e com todos. Era assim, abertamente, nas reuniões. O Mani, era assim que nós nos tratávamos na UNITA, o Mani vai intervir em que ponto? Naquele ponto. Dão-me só aí uns subsídios, digam-me só alguma coisa sobre o que vão dizer, para também facilitar a intervenção conjunta, porque o presidente do grupo parlamentar depois tem que intervir, fazer um rescaldo das várias intervenções e fazer aquele discurso que nós todos sabemos qual é. Portanto, é preciso que haja algumas contribuições, não custa nada. O trabalho tem que ser feito coletivamente. É assim que se tem que funcionar. Qualquer organização política se preze. É assim que tem que funcionar. E mesmo que se pedisse o discurso escrito, isso é alguma censura. Você que vai fazer o discurso, você que vai meter as suas ideias, entrega a cópia ao presidente do grupo parlamentar. Isto até é um exercício de disciplina, é um exercício de solidariedade profissional e política. A saída de Mendes não fragiliza o grupo parlamentar da UNITA, na sua opinião? A saída de qualquer elemento de um grupo parlamentar sempre fragiliza. Nós temos que convir que o David Mendes é um tecnocrata. É um tecnocrata, entre aspas, não é? Principalmente no domínio das leis, é advogado, e dá um contributo certamente positivo ao desempenho de um coletivo. Sai alguém, é importante, porque não vai ser coberto. Aí está o problema.
sai alguém e não é coberto. Está a ver como é que é? É por isso que existe uma declaração de compromisso para o respeito do mandato integralmente ao serviço do partido. Já que você é independente, quis ser deputado e te foi dada essa oportunidade, porque nenhum deputado concorre individualmente, na verdade, tem que ir sempre a reboco de um partido político. Deram-te um lugar elegível nas listas de candidatos. Se ele pusesse lá nos 50 e tais ou nos 70 e tais, certamente que ele não passaria. Deram um lugar elegível nas listas. É óbvio que ele agora tem que retribuir, respeitando pelo menos o mandato dentro do círculo parlamentar da UNITA. Quer dizer, qualquer pessoa que caminha na vertical e que é leal, tem algum conhecimento sobre realidade, sobre ética, é assim que se deve comportar. Que não é ferver só porque surgiu aí uma notícia qualquer nas redes sociais e pronto, ferve. Enfim, faz todo esse terremoto em copo d'água para aqui. E toda esta situação não abre espaço, de algum modo, para alguma crise na UNITA? Não me parece. Não? Não me parece. Não é o suficiente para mexer com não parece, a UNITA há outros politicamente? Que se têm comportado de forma correta, corretíssima. Eu conheço um bocado a UNITA por dentro, tenho vários amigos lá e trocamos sempre mensagens e conversamos. Há outros deputados no seio da UNITA que se têm comportado de forma comprometida com aquilo que subscreveram. Não me parece. Agora, pronto, é preciso que agora o grupo parlamentar da UNITA se conserte, se reestruture, para ver se a substituição nas intervenções não tenha tanto prejuízo assim para o partido. Pois, nós estamos com uma dificuldadezinha no seu microfone. O que esteve a dizer agora nos últimos instantes praticamente ouviu-se mal, mas vamos ter agora o nosso assistente a ver o que se passa com o seu microfone para que aquilo que estamos aqui a conversar possa ser ouvido em casa, se possa perceber corretamente aquilo de que estamos aqui a tratar, as suas opiniões também, que são válidas, claro, e possam ser percebidas em relação a este assunto todo que nos traz aqui, que traz aqui o Dr. Fernando Heitor, um quadro antigo da UNITA, 4 décadas da UNITA, deputado da Assembleia Nacional, esteve também no Executivo angolano, enfim, uma trajetória de muitos anos, portanto, quer na UNITA, quer no Executivo. Já está, digamos que, solucionada a nossa questão, que justificou a entrada aqui do nosso assistente de estúdio para resolver estes problemas que às vezes também acontecem em direto. Pois eu fazia-lhe a pergunta há pouco se esta situação toda que se está a viver não abre espaço para alguma crise política dentro da UNITA. Não me parece que abra espaço para crise. Repare, a UNITA tem dirigentes bastante dialogantes. Tem dirigentes com uma capacidade de diálogo. Eu, às vezes, quando estava na UNITA, até dizia, também já estamos a dialogar demais. Mas não é também o que faltou nesta situação? Diálogo? Não é o que faltou? Não faltou. Então, ele teve 2 horas com o ex-presidente da UNITA. O Isaías Samocuva. Recebeu durante 2 horas. Liberty Chiaga, que é o presidente do grupo parlamentar, ao qual ele faz parte integrante, também predispôs-se, conversou com ele ao telefone, trocaram mensagem, também predispôs-se a conversar com ele. E outros dirigentes que ele próprio citou. Ele próprio citou que vários dirigentes da UNITA se solidarizaram com ele, no caso Vertente, não é verdade? Mas é que ele enfiou-se-lhe na cabeça que tinha que ser exatamente Adalberto Costa Júnior. Não era já tempo de haver um pronunciamento da UNITA em relação ao abandono de David Mendes, passadas muitas horas depois do anúncio que fez o deputado ontem aqui? Não pode ser, não é assim que as coisas funcionam. A instituição política UNITA é uma instituição com cabeça, tronco e membros. Ele disse aqui, pode ter sido de forma extemporânea, foi para casa, pode ter pensado melhor, pode ter recebido algum conjunto de telefonemas e mudado de opinião. Agora imagina se a direção da UNITA tivesse reagido imediatamente com esse tal pronunciamento a que se refere. Então é necessário que ele formalize, conforme prometeu, não é verdade, a saída do grupo parlamentar da UNITA. E a formalização tem que ser feita por escrito, não é verdade? E a partir daí há um documento comprovativo e com base nesse documento a direção da UNITA se pronuncia. É assim que as coisas têm que... Foi isso que eu fiz, repare. Foi isso que eu fiz. Você não pode vir à rádio ou à televisão pronunciar-se sobre a sua demissão.
de uma instituição sem antes o ter feito de forma escrita aos teus superiores hierárquicos. Ser independente não significa que você tem superiores hierárquicos. Você tem superiores hierárquicos aos quais deve prestar contas. Você está insatisfeito, manifesta a sua insatisfação primeiro através do diálogo, não é verdade? E depois, se o diálogo não resolver a situação, você tem que o fazer de forma escrita. Não é primeiro vir às antenas de qualquer que seja o órgão de comunicação social. Já tivemos um caso semelhante, aquele que tem que ver com aqueles deputados eleitos pelo povo para a Casa CE, que depois se tornaram independentes, os 8 da Casa que agora são independentes. Agora temos este caso de David Mendes, que se torna também independente. Estamos perante um Parlamento atípico? Não, eu não diria que é por aí que o Parlamento é ou não atípico. Eu diria que é preciso que as direções dos partidos políticos comecem a tirar lições. Tá? É preciso aprender com alguns erros que se cometem, alguns excessos também de emoção, de cooptar este e aquele, etc, etc. É preciso parar aí e refletir. Não podemos... E eu aí sempre critiquei um aspecto importante. Depois da primeira experiência que a UNITA teve, em cuja estratégia eu inclusive dei o meu voto interno na UNITA, de que cooptar figuras da sociedade civil para enriquecer a UNITA. Não, tivemos um problema com o Makuta Nkondo. E o Makuta Nkondo também, que me conhece bem, que me desculpe eu trazer aqui a lista este assunto, mas tivemos um problema com o Makuta Nkondo. No entanto, analisados os prós e os contras, ainda assim, a UNITA voltou a repetir. Não, sim. Analisando, ainda assim, a UNITA voltou a repetir com o presidente Samakuva a mesma estratégia, cooptar figuras da sociedade civil, que simpatizantes da UNITA, e ninguém agora vem dizer que não era simpatizante da UNITA, simpatizantes da UNITA, para o exercício da função parlamentar, da função de deputado. E foi o que foi feito. Agora, com esses desaguisados todos, com esses problemas todos que estão a surgir, é preciso que as direções dos partidos políticos, digo bem, dos partidos políticos, inclusive, o próprio MPLA, comecem a refletir se vale a pena correr esse risco. Porque há muitos militantes leais, dedicados, com anos de militância, vários anos de militância nos partidos, que aguardam a oportunidade de um dia ser deputados. O culminar de uma ação política, do exercício político duradouro num partido, é um dia ser-se deputado. E eu não concordo mais até com isso. Eu não acho que tenha que haver deputados independentes, coisa nenhuma. Os partidos têm que dar o lugar, os partidos têm que dar lugar aos seus militantes devidamente selecionados, né, que concorrem entre si. Na UNITA, por exemplo, há eleições para ser candidato a deputado. É esses sim que devem concorrer para este lugar. Os outros todos que concorrem para as autarquias, sim. Nas autarquias pode vir um independente, por causa de outras valências que o cidadão possa ter. Agora, na política tem que ser militantes dedicados, com provas dadas, que têm que avançar. E seguir a disciplina partidária? E seguir a disciplina partidária, como eu disse. Era necessário que o David Mendes também o fizesse, por exemplo? Há uma coisa importante. Uma coisa é disciplina partidária, outra coisa é ditadura partidária. É preciso que a gente veja bem as coisas. Neste caso, o que é que acontece na UNITA? A disciplina ou a ditadura partidária? Não, disciplina partidária. Às vezes há assim, algumas tentativas de alguma ditadura por parte deste ou daquele, mas nunca notei por parte da presidência da UNITA. Nunca. Nem agora falando, do Isaías Samakuva, nem da parte dele, qualquer sinal de ditadura. Era um grande conversador, dialoga que chega, nem da parte do presidente Adalberto, que eu saiba, porque eu já não sou militante do partido. Pondo as coisas assim como coloca, e não estando de algum modo, David Mendes alinhado à disciplina partidária, a UNITA ganha com a saída do deputado? Não ganha, eu já disse que não ganha. Ninguém ganha com a saída do deputado, porque o deputado David Mendes não vai ser reposto. O lugar continua a ser ocupado por ele. Está vendo? Quer dizer, a UNITA vai ter menos deputados na sua bancada, não é verdade? No seu grupo parlamentar. David Mendes vai estar a monte, não é verdade? Passo o termo. E, obviamente, isso é prejudicial. Isso é prejudicial. É por isso que eu digo, é preciso que os partidos, principalmente a UNITA, tirem lições de se vale a pena continuar
a dar lugares para deputado a pessoas que nunca militaram no partido, não têm sacrifício nenhum dado em nome do partido, não têm trajetória nenhuma, história nenhuma dentro do partido, e por isso não sei se vale a pena. Como é que olha para o atual cenário político nacional, um pouco à luz dos últimos desenvolvimentos? Bom, não sei, é um bocado complicada a sua pergunta. Pode ser um bocadinho mais específico. Olhando para o que tem acontecido, olhando para estes desenvolvimentos, as manifestações, olhando para quem foi, por exemplo, ao Palácio Presidencial, tivemos nos últimos dias Isaías Chamacuva a falar do diálogo no Palácio Presidencial. Exatamente. Tivemos Dom Filomeno Vieira Dias, o arcebispo de Luanda e líder da CIAST, a falar de diálogo no Palácio Presidencial. Também tivemos os jovens da CNJ, o Conselho Nacional da Juventude, no Palácio Presidencial. Olhando para tudo isto, como é que está a ver este cenário político atualmente? Ok. Muito obrigado, Moura, por ter sido mais específico. Agora entendi bem Obrigado nós, obrigado a nós. sua pergunta. O presidente João Lourenço, desde o princípio do seu mandato, tem dado mostras de ser uma pessoa dialogante. E eu, na análise que fiz no meu grupo e outros, vou escrevendo crônicas, não é? Revelei isso mesmo. Tem feito um exercício dialogante bastante positivo para quem ocupa aquele alto cargo. Viu-se o diálogo que ele manteve com a direção da UNITA para as exéquias fúnebres do saudoso presidente Jonas Malheiro Savimbi, que aconteceram, na verdade. Tem-se visto também o diálogo que ele tem mantido com as figuras que você acabou de citar e outras. Isto é bom. Isto é bom. Nós não podemos nunca pensar, qualquer que seja o cargo que ocupamos, que somos os únicos, que somos inteligentes, que temos o conhecimento das coisas e que devemos decidir só com alguma prata da nossa casa. É preciso ouvir outros, para além dos que estão na nossa família próxima, na nossa proximidade familiar política. O presidente João Lourenço tem dado mostras disso. E ainda bem. Na UNITA, e eu aqui, pronto, se calhar estou a favorecer a UNITA, ou pode ser entendido assim, mas eu estive na UNITA e a UNITA tem muito diálogo mesmo. Mesmo no tempo do fundador da UNITA, o saudoso presidente Savimbi, havia muita conversa interna, muito debate, congressos e mais conversas. Quantos congressos a UNITA já realizou? Quantas comissões políticas a UNITA já realizou? Muita conversa interna. Às vezes até demais. Conforme eu já disse, e vou repetir, às vezes até demais. Mas isto é bom. Há um aspecto aqui que eu esqueci também, do David Mendes. Quando ele diz que censura. Fala de censura. Não sei se já falei disso. Já falou disso também, sim, senhor. Ainda bem. Não há censura absolutamente nenhuma na UNITA. Portanto, isto é bom. Agora, há a democracia interna nos partidos. E mesmo a democracia no Estado-nação. É um percurso. Todos os dias nós temos que fazer o exercício da democracia, com pequenos atos, com pequenos gestos, com pequenas atitudes, com pequenos comportamentos. Não podemos só pensar que nós é que somos democratas e os outros é que não são, só porque os outros fizeram isto ou aquilo. E o diálogo entra muito no processo democrático, a concertação de ideias. Ninguém pode pensar que ele sozinho é que estudou mais que os outros. Todos nós em conjunto podemos encontrar a melhor solução capaz de resolver definitivamente ou durante muito tempo os problemas. Porque os problemas precisam de soluções com durabilidade, não é soluções paliativas. Os grandes problemas precisam de soluções com durabilidade. Essas soluções com durabilidade têm que ser encontradas com concurso transversal de várias forças vivas da nação. Eu, por exemplo, sempre critiquei, e não entendo até hoje, com a dimensão política e os anos de governação que o MPLA tem, que ainda haja receios de chamar figuras tecnocratas de outros partidos, de outras vertentes, para enriquecer a governação do país.
Por que não se faz isso? Porque eu não acredito que a UNITA, se um dia for governo, vai só contar com a prata da sua casa. Mentira! Vai buscar certamente outras valências nacionais. E nós temos tantas valências nacionais que se estão aí a perder. Por amor de Deus, não nos podemos dar ao luxo, em Angola, com tantos poucos quadros que nós temos. Refiro-me a quadros qualificados, não me refiro a recursos humanos. Refiro-me a capital humano. Com tantos que nós temos, perdidos por aí, e o partido que nos governa há quase meio século vai sempre buscar as mesmas pessoas. Ora são governadores, ora são ministros, ora são sei lá o quê. Não pode ser. A disciplina partidária, se calhar. Não, mas a disciplina partidária não existe. O senhor já foi deputado da Assembleia Nacional, foi membro do Executivo também. Sim, sim. Está a pensar num regresso à vida política ativa? Diz bem, a vida política ativa. Não tenho estado a pensar nisso, não tenho estado a pensar. Ou dela pensa que não saiu? Não tenho estado a pensar porque acho que a vida política ativa tem vários intérpretes, tem vários agentes políticos ali. É preciso só saber encaminhar e enquadrá-los bem. Não é preciso também recorrer sempre aos mesmos, mais velhos, já por lá passaram. Não é necessário. Agora, podemos contar com os mais velhos, e nos quais eu me incluo, para, sei lá, por que a gente não cria um Senado aqui nesse país? Por que não criamos uma outra Câmara? Senado. Temos a Assembleia, não é? O Parlamento, não é? Criamos uma outra Câmara, Senado, no qual nós podemos contar com o concurso de pessoas, cotas, que já viveram, já apanharam muita porrada, entre aspas, porrada política, porrada da vivência, os fatores naturais, fatores outros. Podiam ser aproveitados nas suas ideias políticas, da arrumação, da melhor arrumação que se deve fazer nos partidos políticos, da melhor concertação, do melhor entendimento interno. Uma Câmara. Não está a pensar num regresso à UNITA para exercer exatamente esse papel? Não, a UNITA não tem Senado, que eu saiba. Né? Não, quer dizer, num regresso ao seu partido para ter este papel. Papel de mais velho. Eu já sou mais velho mesmo. Que possa de vez em quando já sou orientar os mais novos na política de vez em quando nacional ativa do tenho nosso sido país. contatado para dar os meus préstimos. Por exemplo, eu antes de vir aqui contatei algumas pessoas da UNITA, da direção da UNITA, para me darem subsídios, para não vir aqui falar à toa, não é verdade? Portanto, eu recebi esses subsídios porque eu não estou dentro do partido, eles é que estão. Portanto, é preciso só... Ainda bem que você me informou aqui, ainda bem que você informou, porque ia lhe fazer essa pergunta, mas também já trazia a resposta, que você contatou a direção da UNITA para enviar cá alguém para fazer, portanto, essa resposta. Sim. Que foi, no caso vertente, foi o presidente Liberty do grupo parlamentar. Chiaca, o líder do grupo parlamentar da UNITA. Um bom comportamento, que eu de resto vos reconheço há bastante tempo. Né? Também já vos felicitei, se calhar foi um dos primeiros a felicitar a TV Zimbro e as rádios do grupo Média Nova pelo seu papel de pluralismo, pelo seu papel de ouvir o contraditório. Perguntem ao meu amigo Amica Xavier quantas vezes eu não o felicitei pelo vosso desempenho. Agora, houve aí alguns desaguisados com a UNITA, conversem, dialoguem, falem. Vocês estão a desenvolver um bom papel. Por favor, eu já fiz crônica sobre a necessidade de se respeitar a vossa linha editorial. Não toquem na vossa linha editorial, por amor de Deus. Já fizemos avanços, já elogiamos o presidente João Lourenço pela abertura que ele mostrou, não é verdade? No campo da comunicação, no campo da liberdade de imprensa. O presidente João Melo sabe bem que eu lhe enviei também algumas mensagens a felicitá-lo pelo trabalho que estavam a ter para abrir a comunicação social. E é o abrigo desta linha editorial, desta abertura, que o senhor também está aqui, como é por isso que eu agradeço. Dirigentes Mas isso é de dos partidos. A democracia tem que ter vários artífices, vários atores. Vocês estão a fazer o vosso papel. Os apolíticos como eu também estão a fazer o vosso papel. Só espero que cada um saiba fazer bem o seu papel no lugar em que estiver e não extravase. É preciso respeitar também a liberdade dos outros. Não veja numa imagem qualquer um videozinho, uma ameaça de morte. Por amor de Deus. Muito bem, então, muito obrigado. Obrigado. E muito boa tarde. Eu é que agradeço. Voltamos ao seu contacto e estar aqui connosco noutras